Boa tarde, professores. Sou Alexandro Alves de Souza e este é um vídeo com os pontos exigidos do artigo O ensino de história diante de um desafio, a notícia falsa no contexto da internet e das redes sociais. A realização desse vídeo é um dos requisitos para aprovação no curso de especialização As Áfricas e suas diásporas, curso oferecido pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Como o próprio título do meu artigo indica, eu não faço análise da notícia falsa ao longo de toda a história. Eu analiso, eu reflito sobre a notícia falsa dentro do contexto da internet e das redes sociais, certo? Nós sabemos que a notícia falsa existe desde que a civilização começou a se formar, né? E que elas sempre foram também transmitidas pelos meios tradicionais de comunicação, como livros, revistas, jornais, rádio, TV. Porém, com o surgimento da internet e das redes sociais, nós passamos a experimentar algo que até então não existia ainda, que é o processo de disseminação muito rápida da notícia falsa e para um número cada vez maior de pessoas. Hoje, uma notícia falsa, ela pode ser transmitida para um número muito grande de pessoas em um curtíssimo espaço de tempo. E nesse processo de disseminação rápida da notícia falsa, nada fica imune. Nós sabemos que a notícia falsa ela atinge a política, a economia, a educação, empresas, pessoas e chega com muita força dentro e fora da escola. Então, a justificativa para esse trabalho se dá exatamente por aí, porque foi a partir da constatação do grande volume de notícias falsas existente dentro e fora da escola que eu me senti impelido, motivado a realizar esse processo reflexivo de analisar a notícia falsa, como é que ela atinge a educação, como é que ela prejudica o aprendizado e, ao mesmo tempo, também dentro do meu artigo, eu ofereço caminhos para que os professores aprendam a lidar com a notícia falsa e possam utilizar ferramentas para combatê-la. Para facilitar a leitura e a compreensão do meu artigo, eu o dividi em 4 partes. Na primeira, o que é fake news, suas características e objetivos, eu procurei definir o que é notícia, notícia falsa e fake news. Estabelecer a diferença entre a compreensão tradicional que nós temos de notícia falsa para fake news, termo aplicado à notícia falsa dentro do contexto da internet e das redes sociais. Mostrei que a fake news ela possui inúmeras características, mas a principal dela é exatamente ela ser produzida e disseminada, divulgada dentro dos meios digitais. E apesar de vários tipos de fake news existentes, elas têm por objetivos mentir, manipular, distorcer, enganar. Sabemos que a notícia falsa atinge pessoas de todas as idades e de todas as classes sociais. No entanto, na parte 2 do meu artigo, como as fake news prejudicam o aprendizado, eu mostro que os mais atingidos nesse processo de disseminação de notícia falsa são as crianças, os adolescentes e os jovens. E isso por diversas razões. Entre elas podemos destacar, primeiro, o fácil acesso ao celular e à internet. Um segundo ponto é o tempo prolongado de uso das redes sociais. E um outro fator é exatamente a baixa capacidade de fazer uma verificação crítica da notícia. O artigo O Impacto das Fake News na Educação dos Jovens no Brasil, escrito por David Valois Cardoso, traz pontos importantes para se compreender melhor esse tema. No artigo, David Valois Cardoso informa que em 2017, uma pesquisa sobre o uso de internet no Brasil constatou que 24,3 milhões de crianças e adolescentes usam a internet no Brasil. Desses 24,3 milhões de crianças e adolescentes, aproximadamente 31% não sabe dizer se a informação obtida na rede é correta ou não. Desse modo, podemos constatar que as crianças e os adolescentes, pelo baixo nível de capacidade crítica e o tempo de
uso e disposição nas redes sociais, recebem e compartilham notícias falsas com pouco ou nenhum critério e responsabilidade. Se para os adultos as notícias falsas podem trazer problemas, para os adolescentes esses problemas podem ser ainda maiores, pois com elas, com as notícias falsas, o estudante ele pode acabar desenvolvendo uma visão da escola, da disciplina e também do próprio professor, o que pode levar a prejuízos sérios e consideráveis no âmbito do aprendizado. Confundido e limitado em sua capacidade de crítica e reflexiva, o estudante, em contato com as fake news, ele passa a dar credibilidade à notícia falsa e a desacreditar daquilo que é ensinado dentro do ambiente escolar. Ou seja, um dos impactos que a notícia falsa pode provocar no adolescente, no estudante, é exatamente levar o estudante à perda de credibilidade do espaço escolar como espaço privilegiado para a obtenção do conhecimento e do aprendizado. Os problemas gerados pelas notícias falsas não param por aí. Dentro desse cenário, o próprio papel do professor de história também passa a ser alvo de críticas e não passa ileso, dos riscos trazidos pelas notícias falsas. Quando o professor de história ele questiona a notícia falsa e passa a exigir do aluno uma maior capacidade crítica e reflexiva, ele passa a ser visto e atacado como um doutrinador, como alguém alinhado fanaticamente a uma ideologia qualquer e passa a ser visto pelo aluno com desconfiança e não como um professor comprometido com o ensino sério, honesto, criterioso e responsável da disciplina. Além de prejudicar a escola e o professor de história, a notícia falsa ela também prejudica o próprio ensino da disciplina de história, que passa a ser visto pelo aluno com desconfiança. A crescente exposição à notícia falsa leva o estudante a achar, a acreditar, que a história é ensinada de forma tendenciosa e enviesada, lançando críticas sem profundidade e sem sentido ao método pedagógico e didático que é adotado para a transmissão da disciplina. Nesse sentido, nós podemos entender que o estudante é levado a acreditar que a própria história, o próprio ensino de história não passa de uma manipulação, de um mero jogo de opinião, onde o professor transmite o que transmite não para fornecer conhecimento, mas para divulgar algum tipo ou espécie de doutrina. Na terceira parte do meu artigo, o que diferencia o conhecimento histórico da notícia falsa, eu procuro mostrar que enquanto a fake news, a notícia falsa, ela é feita para manipular, enganar e distorcer, a história ela apoia-se no conceito de verdade. E apoiando-se no conceito de verdade, a história procura ser uma narrativa precisa, criteriosa e honesta dos fatos. No quarto e último ponto do meu artigo, eu procuro mostrar como a história pode se constituir uma ferramenta poderosa no combate às notícias falsas. Para essa tarefa, eu procurei me fixar em 3 pontos. No primeiro ponto, o professor precisa levar o aluno a ter consciência dos impactos da tecnologia no seu próprio tempo presente. No segundo, o professor também precisa estimular de modo permanente o debate crítico e reflexivo. E no terceiro ponto, por último, o professor também precisa levar o aluno a compreender a importância das fontes históricas para o entendimento dos fatos e o conhecimento histórico. Para o objetivo geral do meu artigo, eu procurei analisar o impacto das notícias falsas para o ensino de história. Em relação aos objetivos específicos, eu selecionei 3. Primeiro, definir a notícia falsa. Segundo, identificar as características de uma notícia falsa. E terceiro, diferenciar o conhecimento histórico de uma notícia falsa. Para esse referencial teórico, entre tantos pesquisadores lidos, vou citar 3 que foram de fundamental importância para a construção do meu artigo. Começo o meu referencial com a obra de Tatiana Dourado, Fake News, quando mentiras viram fatos políticos. Por que essa obra é importante? Porque nela, Tatiana Dourado, ela define o que é fake news, explica suas características
E ao mesmo tempo em que ela realiza esse processo de definição e de caracterização, ela não vira as costas, não nega a complexidade que o assunto exige. Uma outra coisa assim muito importante é que ela vai ampliando esse conceito de fake news à medida em que a obra ela vai sendo explorada. Então é uma obra bem atual, certo? Que discute a fake news dentro de uma linguagem bastante contemporânea, vale a pena conferir e fica aí a indicação para a leitura. Quem quiser compreender o que é fake news tem que passar obrigatoriamente por essa obra. Outra obra que eu utilizei para as minhas pesquisas foi a obra Novos Combates pela História, Desafio ao Ensino, obra organizada pelo historiador Jaime Pinsky e pela historiadora Carla Bazanese Pinsky. Neste livro, organizado por esses dois historiadores, há um interessante texto sobre fake news. O título do texto é Fake News do Passado ao Presente. O texto foi elaborado por Bruno Leal, professor e historiador do Departamento de História da Universidade de Brasília. No texto, Bruno Leal constrói uma interessante linha sobre as fake news dentro da história, estabelece a relação entre a fake news e o ensino e, no final do capítulo, ele propõe táticas pedagógicas para se combater a fake news em sala de aula. E em terceiro lugar, eu não poderia deixar de mencionar a obra Fontes Históricas, Introdução aos seus usos historiográficos, de José de Assunção Barros. O livro Fonte Histórica, de José de Assunção Barros, foi importante para o meu artigo porque esse livro se constitui num brilhante e esclarecedor texto sobre a importância das fontes históricas para a construção do conhecimento histórico. Neste livro, José de Assunção Barros chega a afirmar que a fonte histórica está no cerne da metodologia da história. Ele discute a definição do que é fonte histórica e apresenta uma tipologia e classificação para as fontes históricas. Em um artigo em que eu procuro mostrar como a história pode ajudar no combate à notícia falsa, torna-se de fundamental importância entender como é que a fonte histórica pode nos ajudar nessa tarefa. Em um momento de rápida propagação de notícias falsas e de ataques à disciplina de história, a leitura da obra Fontes Históricas de José de Assunção Barros torna-se de fundamental importância. Através da leitura desse livro, podemos levar o estudante a entender que os fatos históricos são produzidos com responsabilidade, critério e metodologia. Por fim, precisamos lembrar ainda que não existe nada mais desagradável para aquele que espalha notícia falsa do que a exigência para que essa pessoa apresente as suas fontes. Sobre os pressupostos metodológicos, eu preciso esclarecer que o meu artigo ele foi feito seguindo o que se chama de uma pesquisa de natureza exploratória. As fontes utilizadas para a construção do meu artigo são de origem secundária. Neste caso, eu realizei leituras de livros, revistas, jornais, cartilhas, sites e artigos. E, sendo assim, os resultados da minha pesquisa são de ordem qualitativa. Existe em muitas pessoas uma forma bastante equivocada de entender a história. Para essas pessoas, a história é uma forma de conhecimento que se relaciona apenas com o passado. Ora, isso é um grande engano. A história, apesar de ser uma disciplina que se relaciona com o passado, ela não perde de vista o seu momento presente. Aliás, é muito importante que se diga que muitos dos estudos que a história realiza, ela realiza no sentido de não só entender, como também de responder os problemas e as inquietações do presente. E foi exatamente a partir de um problema, de uma inquietação do presente, que eu escolhi o assunto do meu artigo. Hoje, após sua conclusão, posso dizer que os objetivos foram atingidos. Entre esses objetivos, podemos dizer definição, característica e objetivo de uma fake news, como a fake news ou a notícia falsa prejudica o aprendizado, a diferença entre a notícia falsa e o conhecimento histórico e a importância da fonte histórica para a construção de um conhecimento mais seguro. Deixo claro que o artigo não se constitui em uma palavra final em relação a um assunto tão amplo e complexo, pois o conhecimento ele se constrói a partir do diálogo com outros conhecimentos e também com outras realidades. Escrevi o artigo na tentativa de apresentá-lo como um caminho possível
para entender os riscos que a notícia falsa traz para o ensino. Além disso, escrevi também esse artigo como uma resposta, uma reação, uma defesa que o conhecimento histórico precisa ter diante das manipulações e enganações que as notícias falsas promovem em relação ao ensino de história. Espero que o artigo possa servir tanto no campo teórico quanto prático para a tomada de decisões de professores em relação aos riscos que as notícias falsas trazem para o conhecimento, para o ensino e para a história. Não posso deixar de agradecer a todos aqueles que estiveram presentes comigo nesses 2 anos de especialização. Uma verdadeira jornada de crescimento intelectual e humano. Agradeço à minha família, aos meus amigos, ao meu orientador Gleidson José da Silva, aos tutores, em especial Fabiana Vieira. Agradeço a todos os professores da Universidade Federal de São Paulo por tão bom acolhimento. Deixo um agradecimento especial ao meu amigo Leandro Clécio. Sem a sua ajuda, atenção e disponibilidade, este vídeo seria impossível. E por último, deixo um agradecimento a todos aqueles que reservaram um tempo de sua vida para ler e analisar o meu artigo e este vídeo. Muito obrigado a todos.